Amém. Glória a Deus. Você pode sentar, querido. Nós vamos agora ouvir a palavra e eu quero chamar aqui o pregador. O pessoal do louvor vai participar da ceia aqui. Ele vem de longe. Pedro Rocha Júnior, missionário, amigo mais chegado que irmão. Já contei várias coisas da nossa história, né? Mas Pedro e eu nos conhecemos quando nós éramos bem jovens. Cristina e eu fomos de Curitiba para o Rio de Janeiro em 1989 e ali nós nos encontramos. Nós fizemos um curso de treinamento missionário juntos, ficamos 7 anos juntos trabalhando ali no Rio, e depois eu fui para um canto, Pedro foi para outro, e sempre nós estamos juntos, né? De alguma forma, Deus nos uniu. Deus nos uniu, e eu disse hoje de manhã que isso é o que a palavra de Deus fala de laço de alma, né? Quando a gente encontra alguém assim que é irmão, é parceiro, é aquela pessoa que você compartilha muitas coisas. E quando nós estávamos pensando na inauguração desse lugar, o nome do Pedro foi unânime entre a liderança do conselho, porque Pedro caminha com a gente já há muitos anos, já teve muitas vezes aqui em Curitiba, ministrando na Manaim, em acampamentos, em celebrações, no Perspectiva que nós realizamos. Então é uma alegria muito grande, um prazer grande, ele está em casa, eu sei disso. Às vezes até eu acho que ele se sente bastante em casa, né? Mas amém, é assim que a gente quer, né? Então abra teu coração aí, Deus quer falar com você, e Deus quer te abençoar também aqui, meu irmão, te usar. Tá? Vai na paz. Amém. É a câmera dali ou essa aqui que eu vou ter que... As duas. Mas essa aqui está só filmando, está gravando. Então você que está em casa, que não vem para a igreja, querido, por favor, né? Por favor, né? Vem para o culto. Brincadeira, mas vem para o culto, gente. Então, é muito bom estar aqui. E hoje pela manhã eu falei e fiquei assim, impressionado, né? Como que eu ouvi de manhã e me deu um insight de pensar que o tempo passa muito rápido, né? E eu falei que eu cheguei aqui sexta-feira e nós fomos lá buscar a Cris na casa do pai dela, e eu lembrei que foi a primeira casa que eu fiquei quando eu vim em Curitiba. Pela primeira vez eu vim em Curitiba, isso há anos atrás, isso aí há anos atrás. 80? Não, 89? E eu lembro quando eu cheguei ali, eu vi aquela garagem, eu falei, caraca, passa muito rápido. Passa muito rápido. Eu vim fazer um prático, era solteiro, né? E eu até brinquei com o doutor Sérgio, falei assim, uma coisa que me encantou muito na garagem dele, primeiro que estava tudo organizado, tudo no lugar. Mas a maneira como ele guardava os parafusos, né? Era num vidrinho, e a tampinha em cima assim, você rodava assim, tirava os parafusos e botava. E eu achei aquilo. E quando eu fui ali sexta-feira, eu fiquei... Passou um filme. E eu sempre gosto de pensar sobre isso, né? Tudo passa, querido. Tudo passa e passa rápido. Eu estava ali agora pensando no meu filho, né? E orei por ele na hora que tomei a ceia. E sei o que eu tenho que fazer em casa, quando chegar em casa e ligar para ele. Ele está com 21 anos, mas passa rápido, passa rápido. Estava aqui ontem. Então a gente precisa aproveitar. Gosto muito de um verso que minha mãe, né, sempre que ela saía para trabalhar, sempre deixava os bilhetinhos. Meu filho, cuidado. Aí falava assim, Pedro, por favor, não vai para longe soltar pipa, meu filho, cuidado na rua, não sobe em árvore. Sempre deixava um bilhete. Mas ela também sempre deixava uns bilhetinhos da edições paulinas, né, da Igreja Católica, que dizia assim, tem um que eu gosto muito, né? Viva cada dia como um milagre que não será repetido. Eu nunca mais esqueci desse cartãozinho, né, que a minha mãe deixava sempre para a gente, né? Quando ela podia, ela sempre comprava e deixava sempre um bilhete. Então passa rápido. Passa rápido. E o que a gente precisa é saber aproveitar, amar as pessoas, né? Que a única coisa que tem um peso eterno é o amor. Esse é eterno. Porque daqui não levamos nada.
Devemos aproveitar? Devemos. Ultimamente, o que mais o pessoal está falando, em meio dessa pandemia, é o quê? Jesus está voltando, Jesus está às portas. E eu fico pensando que a gente fica muito preocupado com Jesus está voltando. Às vezes, eu brinco com essa coisa, quando o pessoal fala, Jesus está voltando, Jesus está às portas. Eu fico, tá. Se está às portas, Jesus está em câmara lenta, porque eu estou há 36 anos ouvindo que Jesus está à porta. Eu estou há 36 anos ouvindo que Jesus está voltando. Então, eu sempre acho que Jesus está assim, ó. Para abrir a maçaneta da porta, para abrir a porta e voltar. Então, eu não estou preocupado se ele está voltando amanhã, depois da manhã, depois da manhã. Para mim, irmãos, olha só, eu sei assim como nasce a heresia, né? Mas para mim, Jesus já voltou na minha vida. Ele chegou na minha vida, ele me alcançou, ele faz morada em mim, e eu tenho a certeza de quem eu sou, eu sei para onde vou. Então, assim, ó, eu gosto de contar isso com uma... Não é uma brincadeira, mas tem um peso nisso aí. Eu estava dentro do metrô uma vez, aí o metrô começou a encher, aí entraram as mulheres, ficaram-se perto, assim, na minha frente no banco, uma segurando no ferro, e começaram a conversar uma com a outra. Aí eu olhei para uma mulher, ela conversava com a outra assim, ó. Conversando assim, ó. E eu olhei para ela assim, eu fiquei olhando e ela conversando. E assim, eu não sei o nome disso, mas tem um nome para isso, né? Na oftalmologia tem um nome, fica assim. Aí quando eu olhei para ela, eu comecei a rir. Mas não era de deboche não, porque na minha cabeça veio uma coisa. Eu falei assim, aí eu comecei a falar assim para mim. Não vem. Aí a mulher entrou do meu lado, eu olhei para ela e falei, desculpa, você não vai entender não. Aí eu botei a mão aqui e fiquei, não vem. E falava para mim, sabe por quê? Porque quando eu olhei para a mulher e ela fazia assim, ó, eu lembrei que a Bíblia diz que Jesus vai voltar num abrir e picar de olhos. Vai ser rápido, irmão, assim, ó, não veio. Ó, não veio. Então, irmão, eu vou ficar preocupado. Eu tenho um filho, Noah, que ele fica meio... Ele não gosta muito de se despedir de mim, não. Ele é o único lá em casa, sempre. Mas toda vez que eu saio, eu estava saindo de casa, me arrumando, e ele estava falando que ia ficar lá para ver o jogo do Flamengo, com os amigos dele, ia reunir 20 amigos, tal. Falei, então, Noah, juízo, teus amigos aí, tal, guarda teu coração, tal. Aí quando eu fui me despedir, tá bom, então, pode ir. Porque eu sempre digo, filho, estou indo, qualquer coisa, se eu não voltar, a gente se encontra no céu. Porque eu não sei se volto. Quem é que diz que você volta? Quem é que diz que tu vai chegar na tua casa hoje, irmão? Desculpa, eu sei que você vai fazer assim, né? Mas quem diz que você vai chegar na tua casa hoje? Tu pode levar um tombo dessa escada e morreu dentro da igreja. Está salvo, você morrer dentro da igreja, está salvo. Quem diz assim, a gente ri, mas a gente ri meio que... É verdade. Ninguém sabe, irmãos, né? A gente vive pela fé. A fé diz para a gente que o amanhã não existe. Não é? O amanhã não existe. Existe amanhã? Não existe. O amanhã só existe por conta da fé. Porque você acredita no amanhã, mas ele não existe. Mas a gente sabe aquela brincadeira que fala, né? Mas o amanhã um dia foi hoje, né? E hoje foi ontem, e aí vai, mas assim não existe. Então, queridos, assim, passa rápido, a gente precisa saber aproveitar cada momento, cada segundo. Eu gosto, assim, eu gosto de ver algumas pessoas falando assim, os versículos bíblicos, bem fora do contexto, né? Para afirmar a fé dele. Aí ele fala assim, eu posso todas as coisas daquele que me fortalece. Aí eu falei, mesmo? Qual é o contexto? Como contexto? A Bíblia fala que eu posso. Eu falei, então, mas qual é o contexto? Diz o contexto para mim. O contexto é, não estejais preocupado com coisa alguma, ante as vossas petições, estejam diante de Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, vai guardar o teu coração e o teu sentimento em Cristo Jesus. E quanto ao mais, irmão, tudo que é perfeito, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se é virtude, se é louvor, que isso ocupe a tua mente. E não, aí o Paulo diz assim, eu não digo isso para me gloriar, porque eu sei ter, sei não ter, sei estar abastado, sei não estar, sei andar de trem, de metrô, de bicicleta, de jegue, de avião. Eu sei, sabe por quê? Porque eu posso todas as coisas daquele que me fortalece. Então viver é maravilhoso. Agora a gente fica sempre, né, naquela dinâmica de querer ter tudo, né? A gente... E é bom ter coisa, irmãos, eu gosto de coisa boa, eu gosto, sabe? Se eu pudesse, eu não gosto muito que as pessoas falem assim, mas tem dinheiro, compra. Irmão, se eu tivesse, também comprava. Ué? Só que eu não tenho, não? Uma coisa é ter, e quem tem muito, irmão? Assim, irmão, eu como dinheiro, tu acha que eu vou comprar um quichute? Não vou.
Não vou comprar um quichute, irmão. Já foi tempo de quichute de 7,25 da Vulcabras. Só os velhos entendem esse 7,25 da Vulcabras. Só quem foi office boy sabe o que aquilo queima, irmão. Parece o sapato do inferno, que não vai... E estou andando no asfalto então, e que queima mais ainda. Quichute então, nem falar. Não é? Quer ver? Ó, preste bem atenção que eu vou falar aqui agora. Eu não quero expor assim... Eu vou usar a Ana Paula. Eu gosto da Ana Paula. Ana Paula é parceira. Hoje está casada, legal. Eu falo para o esposo dela, se ele conhecesse ela criança, não casava. Mas já conheceu ela transformada. Jesus é bom. Mas olha só, Ana Paula e Natália, porque eu conheci bebê as duas. Então, irmão, teve um período que elas não faziam nada para ninguém, irmão. Nada. Para não ficar chateado. Por exemplo, aqui, esses dois aqui. Qual é teu nome? Você, nome. É, você. Hã? Ruth. E tu? Levi. Quantos anos você tem, Levi? 18. Tu? Tu trabalha? Tu trabalha, Levi, também? Tu trabalha? Não, tu trabalha? Não. Então, ó. Não, tu trabalha não, irmão? 2 indivíduos, não fica vergonha não, que eu tenho 2 filhos também, com 18 e com 21. 2 indivíduos que não trabalham. Fazem nada, irmão, só estuda. Eu acho, né? Só estuda. Amém? Mas olha só. Se tu não trabalha, quem te deu esse tênis? Quem? Fala. Quem te deu esse tênis? Então, mas quem te deu a economia para tu comprar? Isso. Pode apontar como foi ele. Então, você vê alguns adolescentes, irmão, que eles não fazem nada para ninguém, irmão, nada. E ainda acha que tem direito, parece o filho pródigo, eu quero a minha herança. Não morri ainda. Quer herança de quê? Mas assim, não fica chateado não, porque eu tenho uns filhos em casa que às vezes eles exigem algumas coisas. Eu falo, cara, tu não faz nada, irmão. Daqui a pouco ele vai exigir também. Então, mas não faz nada, mas quem é que dá, queridos? É o pai. E o pai é aquele indivíduo que o filho ainda vacila, mas quando ele chega no quarto, o filho está dormindo, aí ele fica pensando assim, pô, meu filho me pediu isso. Ele fica planejando como é que ele vai dar, como é que ele vai, né, realizar o sonho. E não merece, mas é pai. Então assim, tudo passa. Daqui a pouco, irmão, tu vai sentir quando tu casar, tiver teus filhos, vai, pô, meu pai tinha razão. Assim, vai passando, tudo passa, querido. Se tu vai se formar, se tu vai ter a casa de praia que você quer ter no Guarujá, sei lá onde, qual a praia mais perto aqui? Hã? Quanto tempo daqui? 1 hora. Praia? Daqui 1 hora? Praia mesmo? Praia? Uma praia boa. Não, porque tem uns lugares que... Porque uma vez eu recebi um convite, acho que foi em Araçatuba, o pastor, pô, Pedro, vem para cá trabalhar com a juventude e tal. Eu falei, pastor, só uma pergunta, qual é a praia mais perto daqui? Ele falou, 8 horas. Eu falei, não dá. Mas tu pensar em ficar longe de uma praia, não dá, isso é coisa de carioca. E eu falo isso com muita convicção, porque leio a Bíblia, eu sei que o Reinaldo e o Chico podem endossar. Irmão, no céu vai ter um lugar só para carioca. A Bíblia diz isso, que a Bíblia fala assim, lá na Nova Jerusalém existe um rio. Se tem rio, tem carioca, mano. Então, irmão, olha só, eu estou falando isso, a gente está rindo. Porque viver é maravilhoso, irmão. Viver é maravilhoso. A alegria do Senhor é a nossa força. Então a nossa vida não pode ser pesada. Jesus está voltando. Irmão, você quer Jesus? Parte logo para a glória. Vai para a glória. Porque tem gente, irmão, que fica aqui só atrapalhando o reino. Você nunca se orou para alguém assim? Fala assim, Deus, leva logo. Tem uns irmãos na igreja que a gente dá vontade de orar. Fala assim, Senhor, leva. Leva porque ele vai ficar melhor que o Senhor. Eu fui numa igreja pregar uma vez, numa presbiteriana. Fui pregar numa presbiteriana. No sábado e domingo. Fui pregar. Cheguei lá, preguei para a juventude, aí fiz um apelo, a juventude veio na frente, a garotada chorando, e eu feliz da vida orando. Aí quando acabou o culto, vieram, eu acho que eram os presbíteros, 13 líderes. Irmão Pedro, que você estava escalado para pregar amanhã,
mas assim, a gente viu o seu estilo de pregar, então a gente acha melhor você não pregar de manhã, só de noite. Eu falei, mas por quê? Não sei, porque você tem uma maneira de pregar um pouco... Eu falei, um pouco o quê? Aí eles ficaram meio sem graça. Eu falei assim, vocês não entenderam o que eu preguei? Ele falou, não, a gente entendeu. Não, a juventude entendeu, a garotada foi lá na frente. Aí eles falaram assim, não. Eu falei assim, olha só, irmão, só uma perguntinha. Vocês acreditam em Jesus Cristo? Não acredito. Vocês acreditam na vida eterna? Eu falei, vou orar para vocês morrerem. Porque vocês estão atrapalhando o reino de Deus, querido. Como assim o meu jeito de pregar amanhã eu não posso pregar? Não. Aí eu fiquei lá comendo pizza com o garotado. Daqui a pouco, não, Pedro, ó, você vai poder pregar amanhã e tal. Eu acho que eles ficaram com medo de morrer. Mas no outro dia eu fui pregar. Aí eu entendi o coração dos caras. Desculpa o pessoal assim da velha guarda, tá? Desculpa o pessoal. Mas, irmão, o culto de manhã na igreja, lá onde eu estava, parecia um culto geriátrico. Gente, era só velhinho, assim. Aí todo mundo arrumadinho, bonitinho, assim, entrando. Eu falei, meu Deus. E cada senhora linda, assim, os casalzinhos assim. Mas aí eu fui pregar, eu peguei o microfone. E esse jeito aqui, irmão, eu preguei desse jeito. E preguei o microfone desse de lapela. Pá, comecei a falar. Aí tu viu os velhinhos rindo. Aí tá, aí eu trouxe uma palavra. Aí tu viu os velhinhos chorando. Eu chorei. Fiz o apelo, foi um grupinho de velhinhos lá na frente receber oração. Eu achei legal. Aí no final uma velhinha falou para mim assim, ô irmão Pedro, você tem que voltar mais aqui. Eu falei, que legal. Aí eu falei, irmão, aí chamei, um dos líderes que me falou que eu não tinha. Fala para ele. Ô meu irmão, chama mais o Pedro para vir aqui, para trazer alegria para a gente. Irmão, viver é maravilhoso, irmão. Porque tem que ser pesado essa coisa da gente viver esse reino de Deus aqui. Porque às vezes tem crente que se aproxima, ele tem uma vida de lipe-lipe, irmão. Ó céu, ó vida, ó dia, fica isso. E gente rabugenta, querido, passa. Tudo passa. E quanto mais velho a gente vai ficando, mais a gente precisa ter mais essa compreensão. Por que eu estou falando isso aqui, irmãos? Eu estou falando isso aqui porque hoje pela manhã eu falei uma coisa, que quando você olha, assim, quando você olha para o Reinaldo e olha para o Pedro, você percebe que nós somos iguais. Até na maneira de falar, de pregar, de se arrumar, de se organizar, né? Nós somos diferentes, irmão, mas o rei é o mesmo. O rei que eu digo não é ele, é o rei de Deus, né? O reinado de Deus. Agora, quando você pensa nas trajetórias, né? A gente estudou a mesma escola lá, aprendendo as mesmas coisas, vivendo junto lá, mas aí Deus dá para ele uma percepção daquilo que ele quer na vida dele e para a minha. E eu falei aqui, se você tem filho aqui, eu falei para os teus filhos ontem, que nós precisamos saber quem nós somos, aonde nós estamos e qual é a mensagem que nós temos. Nós precisamos descobrir isso no reino de Deus. Quem sou eu no reino de Deus? Aonde eu tenho que estar no reino de Deus? E qual é a mensagem que eu tenho no reino de Deus? Isso faz toda a diferença. Aí quando eu olho e vejo assim, faço parte, né, dessa igreja, quando nasceu naquela casinha lá, aquela casinha linda, né? Depois foi partindo para o outro lado, constantemente eu vinha sempre. E assim, quando eu vejo vocês crescendo e tendo o desafio, né? Eu já falei isso, acho que desde quando estou começando, desde que eu estou pregando sexta-feira, esse lugar que Deus deu para vocês de olhar esse bairro aqui em volta, vocês estão num bairro de gente, cada um aqui tem uma história, irmãos. E eu acredito que essa igreja não está aqui à toa. Eu contei uma experiência, mas como é que a gente fala? Uma percepção, uma visão que o irmão teve no Rio de Janeiro, que quando ele estava no Rio de Janeiro, ele teve a impressão que Satanás, né, porque a Bíblia fala que o diabo ele nos acusa todo dia. Por mais que você ande em santidade, ele vai te acusar todo dia, querido. Porque o papel dele é te acusar todo dia. Então a percepção foi que Satanás entrava assim diante do Senhor e olhava assim e falava assim, ó, essa cidade é minha. Essa cidade anda como eu ando, tem o meu caráter, eles se prostituem, eles roubam, começou a falar, acusando a cidade. E eu não tenho dúvida que aqui nessa cidade aqui, a gente precisa entender uma coisa, que nessa cidade aqui, dentro dessas casas, existe uma opressão, uma acusação de dia e de noite. É como se Satanás chegasse diante de Deus todo dia e toda noite acusando essa cidade. Essa cidade é minha, esse bairro é meu, eles vivem assim, né? Teve uma irmãzinha que falou comigo hoje, né? Ai, Pedro, meu Deus do céu, aqueles motoqueiros na minha porta. Né? E só faz isso de madrugada, 2, 3 horas da manhã, né? Aí a vontade que você tem de botar
uma garrucha, assim, 2 canos para pegar logo, né? 5 de uma vez só, para e matar logo os 5. Mas existe um inferno acusando pessoas todo dia aqui. E aí, quando Satanás ele acusa essas pessoas, ele vai sair diante de Deus, e a impressão que dá é que Deus fala assim: volta aqui. Ele tem que voltar. E aí, quando Deus fala assim: olha de novo para aquele bairro lá, ele vai olhar para cá. E a gente vai ter aqui a experiência boa, né? Aí Deus vai apontar assim, ó. Tá vendo aqueles pontinhos de luz lá, ó? Ele vai ter que olhar. Deus vai falar assim: aquele lá é o meu povo. E eles vão mudar a sorte desse lugar. Pode ir embora. E é assim. E a visão que Deus deu para vocês de casa, de grupos pequenos, é entrar nas casas, porque cada casa, irmão, cada um tem uma história. Então, quando eu penso, né, em saber quem você é, talvez eu veja para o meu lado hoje aquilo que eu faço, o que eu amo fazer. Eu amo fazer o que eu faço. Né? E hoje pela manhã o Reinaldo estava falando que eu fui para o Morro do Borel. Perguntaram para alguém que se queria ir no Borel. Eu queria ir para a África, eu queria ir para a África. Meu sonho era ir para a África. Eu tirei um passaporte e eu queria ir para a África. Eu não podia ouvir a música. Eu chorava. Quando o pessoal começou a falar de São Tomé e Príncipe, eu fiquei: eu quero ir para São Tomé e Príncipe. Eu queria ir para a África. Mas aí eu pensei assim: vou passar 3 meses no Morro do Borel. Depois de 3 meses, eu vou para a África. Eu fui passar 3 meses no Borel, acabei ficando 20 anos. E lá a gente construiu uma creche, um ambulatório médico, uma escola de música. E ajudamos a implantar 2 igrejas. Então eu sei quem eu sou, eu sei aonde eu tenho que estar. E eu tenho uma mensagem. Depois do Borel fui para o Egito. Fiquei 4 anos e voltei. E eu só queria passar um vídeo aqui agora, só para você saber o que eu faço, para você entender que assim como Deus levanta vocês aqui para alcançar esse bairro aqui, eu sei o lugar que eu tenho que estar e fazer o que eu tenho que fazer. Isso é legal, porque cada um precisa saber qual é o seu papel no reino de Deus. Isso faz toda a diferença. A AJA é uma organização que tem como alvo o combate à extrema pobreza através da saúde, da geração de renda, cidadania, mas principalmente através da educação integral. Nosso principal objetivo já era trabalhar com famílias em situação de extrema pobreza, e 2020 foi um grande desafio. Toda grande catástrofe tende a intensificar o processo de desigualdade social. A pandemia veio para mudar tudo. Confesso que em algumas noites perdemos o sono pensando em como os mais vulneráveis vão sobreviver. Para nós, os mais vulneráveis têm nome, rosto e uma história compartilhada. Por isso, não desistimos. Encaramos a pandemia como emergência, e emergências pedem rapidez e ações estratégicas. Aqui queremos compartilhar com você que em tudo isso continuamos a investir e atender as famílias mais vulneráveis da nossa cidade maravilhosa. Estamos presentes. Distribuímos mais que 2.900 cestas básicas, incluindo proteínas e material de higiene e máscaras. 745 famílias receberam durante esse ano cestas básicas com um alcance de 2.920 atendidos. 1.500 famílias receberam um cartão digital que deu liberdade de escolha e autonomia para as mães. O alcance foi de 5.880 pessoas. Abastecemos a comunidade de 4 rodas com água toda semana, assim garantindo mais um direito humano, o acesso à água potável. Disponibilizamos acesso à internet para todos os moradores e continuamos com o nosso atendimento do serviço social e do planejamento familiar. 89 famílias tiveram acompanhamento durante esses meses, realizando 767 atendimentos pelo serviço social. E mesmo em tempos de crise, decidimos ter coragem, fé e esperança. Reestruturamos a nossa plataforma de educação e do desenvolvimento humano. No nosso cenário, sabemos que uma das consequências da pandemia será o aumento da evasão escolar e do trabalho infantil, e nós estamos preparados. Para mais que 64 crianças e adolescentes, a AJA foi o único acesso à educação durante esse ano.
Ouvir os seus relatos, seus desafios e poder estar presentes foi fundamental para eles. Tivemos a oportunidade de reagir e nos posicionar rápido, pois estávamos na comunidade antes da pandemia, com as famílias agora, durante a crise, e estaremos com elas quando tudo passar. Sabemos que nada será como antes, mas é para um tempo como esse que a AJA está presente. Desejamos de coração um 2021 cheio de saúde, de alegria, esperança e paz. O nosso muito obrigado. Em duas palavras, há e já. Há alguma coisa a ser feita, faça já. E faça com amor. Eu estou aqui... Eu sei que eu tenho que pregar, irmão, mas o meu coração está assim, muito cheio de coisas interessantes para a gente pensar como igreja, no meio do desafio que vocês têm. Eu estava vendo aqui o texto, né, que o Reinaldo leu sobre as ofertas, né, aquele que semeia pouco, que semeia muito. E eu li, eu já marquei, eu falei, eu quero voltar para casa, eu quero meditar nisso, eu quero meditar muito mais nisso. Porque eu só quero assim, incentivar vocês a entenderem. Vão ter muitos desafios aqui para vocês, muitos desafios. E eles vão ser diversos, financeiros, desafio de alcance, vão ser. Mas eu falei para a liderança, alguém lembra aí da liderança da sexta-feira? Estar com Jesus faz toda a diferença. Estar com Ele faz toda a diferença. E aí eu só queria dar um testemunho para vocês, que quando a pandemia começou, eu e minha esposa oramos, e a palavra que a gente recebeu de Deus foi, para esse tempo nós nascemos. A gente não pode correr desse tempo. Claro que nós somos limitados. E aí a gente sabia que aquelas pessoas que já estão isoladas lá naquele lixão vão ficar mais ainda. Então como é que eu chego no lixão e falo assim, vamos lavar a mão, vamos se isolar dentro de casa? Uma casa tem 12 pessoas, 8 pessoas. Como é que você manda uma pessoa lavar a mão se não tem água? E como é que você fala se fica dentro de casa, se o quintal é o lixo? Uma senhora falou para mim assim, Pedro, você acha que se esse vírus chegar aqui, ele vai sobreviver? Quando ele entrar aqui no lixão que vê as bactérias que tem aqui, ele vai morrer aqui. Eu achei graça. Nós fizemos mais de 800 máscaras. Ninguém usou. E se você me perguntar assim, e quantas pessoas se contaminaram? Até hoje, nenhuma. Tivemos um caso lá. É complicado a gente tentar explicar isso. Mas eu lembro que eu fui para a rede social, falei, pessoal, olha só, estou fazendo uma campanha aqui, eu estou precisando de 120 cestas básicas, 120 cestas. Aí botei no Instagram. Em 1 hora, eu consegui 120 cestas básicas. Aí eu fiz outro vídeo, pessoal, não precisa mais de cesta básica, obrigado. Se você quiser doar, espera outra proposta aí. 120 cestas. Só que das 120 cestas, me chegaram 200 famílias lá. E a gente tem o nome de cada uma. E eu comecei a falar assim, vai dar ruim. Mas eu falei, pessoal, só vai receber cesta quem tem o nome aqui. Aí as pessoas falam assim, Pedro, mas se alguém não vier, você vai dar? Eu falei, se alguém não vier, eu não vou prender a cesta básica. E ficaram lá no portão. E legal, isso foi impressionante. Quando a gente começou a dar a cesta básica, foi uma cesta básica muito boa, muito generosa, com produto de limpeza, proteína. A gente começou a perceber as pessoas que pegavam a cesta, no meio do caminho, elas abriam a cesta e dividiam para quem não tinha. Mano, aquilo arrebentou com a gente. Pessoas dividindo os 30 ovos, eram 4 peitos de frango, dando 2. Aí você vê que existe uma generosidade no meio delas também. E aí eu passei para outra campanha, eu falei, eu preciso de 300 cestas básicas. Aí fui atrás, aí estava conseguindo 200, aí o Davi Sassi ligou para mim, Pedro, eu quero te ajudar, como é que eu faço? Eu falei, nós vamos fazer uma live, vou botar lá o teu QR Code lá. Eu falei, tá bom, aí botou lá. Eu sei que nessa live do cara lá, a gente conseguiu uns 4 mil reais. Legal. Aí depois dessa live, muita gente viu, tinha mais de 1.200 pessoas na live assistindo. E aí, uma pessoa ligou para o Davi e falou assim, eu quero ajudar aquele projeto. O Davi deu meu telefone, o cara me ligou e falou assim, olha só, o Davi me deu o telefone de vocês, eu quero ajudar, você está fazendo uma campanha aí de 300 cestas básicas, quantas cestas você precisa? Eu falei, nós já conseguimos quase 200, falta 100. Ele falou, olha, você tem lugar para estocar a cesta básica? Eu falei, eu tenho um galpão lá no Borel, que a gente trabalha com reciclagem, e o cara falou assim, estou pensando em mandar algumas cestas para vocês conseguem receber 300 cestas? Eu falei assim, olha, a gente só precisa de 100. A gente precisa de 300, de 100. Ele falou, não, tá bom, eu vou ver aqui e te ligo. Aí o cara ligou para mim, numa quarta-feira, e falou assim,
Então, Pedro, nós estamos mandando para você em 1.300 cestas básicas. Eu falei, Mano, eu nunca vi um caminhão tão grande daquele chegando, encostando. E eu tive que conseguir voluntários no Morro do Borel para ajudar. E a turma do Morro do Borel, que já foram pessoas alcançadas pela gente, e aí, gente, eu mandei cesta básica para um monte de lugar, para a Igreja Católica, para um monte de lugar, porque Deus, assim, Ele nos surpreende, a gente não entende. Depois alguém da Oi, descobriu o nosso projeto e mandou para a gente 90 mil reais em cartões de alimentação. Então, assim, deixa eu só falar para você, o que a gente precisa é se mover. O que a gente precisa é falar assim, estamos aqui. Que aquilo que é desafio, eu acredito que Ele vai abençoar pessoas aqui dentro, né? Vai te prosperar e você vai estar na mesma panela, irmão. Isso é legal. Amém, irmãos? Então, assim, o que a gente precisa é se mover. Há mais ou menos 3 anos atrás, eu passei num lugar com a minha esposa e a gente estava 1 ano e meio andando no meio desse lixão, para lá e para cá, só conhecendo pessoas, andando em barraco, para lá, para cá. E um dia, minha esposa parou e tinha uma árvore, uma amendoeira. Ela falou assim, Pedro, vamos comprar essa árvore? Eu falei, Nádia, comprar uma árvore? Ela disse assim, eu não quero comprar árvore porque eu quero comprar árvore. É que eu acredito que debaixo dessa árvore nós vamos ter boas histórias para contar. E eu comprei a árvore por 3 mil reais. Era um terreno com um chiqueiro enorme. Eu comprei meu chiqueiro, meu barraco, minha árvore e minha vida. Financei pela Caixa Econômica Federal, paguei 3 mil reais, 6 de 500 reais. E hoje, se você vê o projeto, está totalmente diferente. Mas a árvore, irmão, histórias têm acontecido debaixo daquela árvore. Tem acontecido. Você reparou que tudo ali estava em volta, debaixo da árvore, debaixo daquela amendoeira. Tem dado frutos. Então a gente só precisa se movimentar. E nessa noite eu vou ser muito rápido. Que horas tem, Rei? Que horas tem? 8 horas. Até meia-noite a gente está tranquilo. Mas eu quero que você guarde essa palavra no teu coração. É brincadeira, irmão. Só vou até 8h59. Passa o texto aí, queridos. Vamos pensar nesses textos que vão passar ali. Olha ali. E saiu Jesus e os seus discípulos para as aldeias de Cesareia de Filipe. Eu estou tentando, está bem complicado aqui, porque eu estou sem óculos, está tudo embaçado. Ali, Cesareia de Filipe. Só um minutinho. Pessoal, vou sumir, mas eu volto. De Cesareia de Filipe, no caminho, perguntou aos seus discípulos, dizendo, quem diz o homem quem eu sou? Passa. Tudo isso é no livro de Marcos, tá, irmão? Tudo no livro de Marcos. E eles responderam, João Batista e outros, Elias, mas os outros, os profetas. Mas agora tem outro texto. Vai. E tendo partido dali, caminharam pela Galiléia e não queria que alguém soubesse. Outro. Meu irmão, tu não estava de manhã, tu não veio no cu de manhã, não. Isso. Está picado os textos, está picado. Ó. E levantando-se dali, foi para o território da Judéia, além do Jordão, e a multidão se reuniu em torno dele e tornou a ensiná-los como tinha por costume. Outro. Aí, não são agora, irmão. Aí, presta atenção aqui agora, ó. Dizendo, eis que nós subimos a Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas, e o condenarão à morte e entregarão aos gentios. Olha aquele texto ali, ó. E nós subimos a Jerusalém. O texto está dizendo, quando chama a atenção, Cesareia de Filipe, você vai ver no mapa que de Cesareia de Filipe até Jerusalém, mais de 100 quilômetros. Mais de 100 quilômetros. E você viu que Jesus para em alguns lugares. Mas preste atenção agora nesse texto que é Marcos 10, 45. A partir do 45. Eu acho que é. Isso. Agora é sequência, tá, irmão? Agora é sequência. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos, uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e dizer, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim.
E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamasse. E o chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. E ele, lançando de si sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Jesus, falando, disse-lhe: o que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguia Jesus pelo caminho. Essa noite, irmãos, eu queria incendiar o teu coração para você ter uma percepção da responsabilidade que nós temos como cristão aqui. Como cristão. Por quê? Porque eu estou dizendo para você, apontando para você, que no capítulo 8, Jesus sai de Filipe da Cesareia, dizendo para os discípulos que eles iam subir para Jerusalém. E no meio do caminho ele diz assim: ó, nós estamos subindo para Jerusalém, porque lá eu vou ser entregue, lá eu vou ser preso, e lá eu vou morrer. Mas o interessante é que quando Jesus está chegando, né, em Jerusalém, a Bíblia diz que ele entra em Jericó, que não tinha nada a ver com o caminho dele. Parece que ele dá um desvio para passar em Jericó, antes de chegar em Jerusalém. E a Bíblia diz que Jesus, passando em Jerusalém, ele entra, e quando ele está saindo de Jerusalém, tem ali um cego chamado Bartimeu. Para aí, abre parênteses. Isso que eu vou falar para você não está na Bíblia, mas ninguém pode me impedir de pensar assim. Ninguém. Ninguém, irmão. E Deus sabe do meu mundo de Bob. Deus sabe por que ele me faz pensar. Deus sabe quando eu começo a ler a Bíblia, eu começo a tipo assim, ver coisas. Falo: caraca, o que é isso, meu Deus? Não é possível, né? E eu dei um testemunho de manhã. Eu vou falar sobre isso porque eu acho que se encaixa muito bem quando a gente faz pergunta para o texto. E eu ensino os meus filhos a fazerem pergunta para o texto, porque a Bíblia fala que o Espírito Santo quer nos ensinar todas as coisas. Ele vai nos ensinar. Ele é quem vai ser o professor. Então, quando você faz pergunta para o texto, tipo: por que isso aqui, Senhor? Por que isso aqui? E os meus filhos são os meus eternos cobaia de pregação. Então, quando eu tenho uma pregação assim, antes de eu pregar num lugar, eu chamo ele e falo: ó, tem uma palavra para compartilhar. Aí bota ele sentado na cama lá. Eu já estou maior, mas quando eles eram menores, botava sentado lá. E o Noah falava: quanto tempo? Eu falei: uns 20 minutos. Caraca, é muito tempo. E eu pregava para eles. Então eles eram a minha igreja. E eu falava assim: hoje eu quero falar sobre o paralítico. Aí comecei a contar a história do paralítico. Jesus estava numa casa, tal, falando. E aí os caras passaram: pô, você não quer ir lá? Jesus está curando. Ah, não tem como nem chegar lá, a casa está cheia. Os caras fazem um buraco na parede, lá no teto, e desce o paralítico. E no meio, eu falando todo empolgado, meu filho levanta a mão e diz assim: papai, quero fazer uma pergunta para o texto. Eu falei: faz. E ele disse assim: quem consertou o telhado lá da casa do moço que ficou furado? E eu, crente, conhecedor da Bíblia, ungido, missionário, olhei para ele e fiquei com essa pergunta os 2 meses, querido. E não sabia eu responder, meu filho. Até que eu cheguei na casa de um amigo meu, um pastor. Falei: Corsini, me ajuda. Ele falou: o que foi, Pedro? Eu falei: meu filho me fez uma pergunta que está latejando aqui na minha cabeça. Ele: o quê? Eu falei: ele me perguntou quem consertou o telhado lá do cara que foi furado lá. E o cara começou a rir: Pedro, que pergunta legal para tu, porque eu estou querendo responder, até hoje não sei a resposta. E aí a gente rindo, ele falou assim: Pedro, para a gente saber quem consertou o telhado, a gente precisa perguntar primeiro quem não consertou. Achei interessante, né? Ele foi riscando. Quem não consertou? Os 4 amigos. Pô, viram Jesus curar por causa da fé dele, pá, fazer um churrasco, foram embora. O paralítico, com certeza, irmão, ele depois curado, andando, ele já foi embora. Os fariseus que estavam ali, que o texto diz que eles ficaram razoados no seu coração: como é que pode perdoar o pecado? Só quem pode perdoar. E Jesus dá uma chamada nele. Os fariseus, com certeza, na hora que faz o buraco e que o culto está terminando, talvez os fariseus cheguem para o dono da casa e falem assim: viu? Faz célula na tua casa, vai. Faz encontro na tua casa, vai, frequenta a igreja. Estava Jesus perdendo na tua casa, é o prejuízo, né? Mas aí ele falou para mim assim: então, Pedro, a Bíblia não diz quem consertou, mas a gente pode pensar o seguinte: quem consertou o telhado, se a Bíblia não diz, é porque não queria ser visto. Aí eu não entendi o raciocínio dele. Ele falou: Pedro, quem consertou o telhado talvez foi aquele cara, aquela pessoa que disse assim, ó, para o dono da casa: ó,
Fica tranquilo, que depois que acabar o culto a gente conserta. Né? Fica tranquilo. E aí a gente chegou à conclusão seguinte, queridos, que na igreja está cheio de consertadores de telhado, que a gente não conhece e que são pessoas que se movem, que fazem acontecer o reino de Deus. São pessoas que não querem placas, irmão. São pessoas que não querem ser vistas, mas está ali, ó. Eu lembro que na minha igreja tinha um senhor, um empresário, tinha uma construtora. E quando você chegava na igreja, você ia nos banheiros, os banheiros estavam limpos. E a gente achava legal que o banheiro estava sempre cheiroso, limpinho, né? O banheiro da igreja sempre limpo. E um dia o pastor no meio do culto falou assim: irmão, eu quero honrar um irmão aqui. E chamou ele. Aí falou assim: você sabe o que esse irmão faz? Aí falou assim: ó, ele chega antes de todo mundo, porque ele disse que ele queria limpar o banheiro da igreja e deixar sempre limpo, para que todos vocês possam chegar lá sempre e usar. Mano, aquilo foi um tapa assim, que aquele cara não precisava. Esses caras são consertadores de telhado. Ninguém vê, mas ele se move. O reino de Deus está cheio. E o Paulo, em algumas cartas, ele fala de alguns consertadores de telhado, Trifosa, Trifena, alguns que foram, que ninguém conhece, ninguém sabe, mas são pessoas que se movimentavam. Volta para o texto. Então tem coisas na Bíblia que ninguém pode me impedir de pensar. Então vamos pensar lá o seguinte, que um cara está viajando pelas redondezas ali, aí o cara passa em Jericó, e de repente ele está saindo de Jericó, ele vê o Bartimeu. Ele chega lá, e aí como é que é seu nome? Aí o Bartimeu, meu nome é Bartimeu, aqui ó, toma uma esmolinha aí, cara. Aí Deus molha para ele. Talvez ele comece a conversar com o Bartimeu. Então quanto tempo você está aqui? Eu estou aqui desde criança, eu nasci assim. E aí o cara diz para o Bartimeu assim: irmão, isso não está na Bíblia, está chamando muito de Bob. O cara diz assim: ô Bartimeu, tu está sabendo que existe um Jesus, o nome de Jesus de Nazaré. A fama dele está correndo pela cidade. Dizem que ele cura, que ele tem poder. E já disseram que ele curou um paralítico, ele já curou um cego, já curou surdo. E ele diz que ele é o Filho de Deus. O cara acaba essa conversa, e eu acho que daquele dia em diante, os dias de Bartimeu não foram os mesmos. Talvez aquele homem incendiou o coração dele, perguntando assim: se eu pudesse encontrar com esse homem. Está ali pedindo esmola. Se eu pudesse. Vai dia, chega dia, vai dia. E agora a Bíblia está dizendo que Jesus está saindo de Jericó, uma grande multidão seguia Jesus. Irmãos, multidão por si só faz barulho, amém? E vou te provar isso. Vamos lá. Quando eu falar já, tu vira para alguém que está do teu lado e fala assim: pô, paga uma pizza para mim hoje, pô, me leva para jantar, ou paga um suco, né? Ou compra um docinho, compra um sorvete. Vamos lá, vai. 1, 2, 3 e já, vai, fala aí. Amém, irmão? Amém, amém? Não é? Olha aí, faz barulho, multidão. E olha que nós estamos aqui, eu acho que 70 pessoas. Faz barulho. 90? Está contado? Ixi, rapaz. Olha o consertador de telhado da matemática. 1, 2, 90? Não, olha o barulho de 90, mas ali está dizendo uma grande multidão. Agora você fala assim: mas tem muita gente falando. Irmão, multidão, até sem falar nada, faz barulho. Vamos lá, vamos conhecer aqui os beatos. Quem aqui já participou de procissão? Levanta a mãozinha. Tu tem cara de beato, tu levava a vela. Como é que você participa de procissão, irmão? Você pega a vela e ninguém fala nada em procissão, tu não vê ninguém conversando. Qual é o único barulho que você vê em procissão? É assim, ó. Vamos lá, pega a tua vela aí, pega a vela. Pega a vela, irmã. Faz o barulhinho agora, vai. Então, multidão sem falar nada faz barulho, irmão. Multidão atrai multidão. Multidão chama atenção. Eu não sei se em Curitiba tem isso, mas no Rio tem muito. Aquele cara, tu vê que o cara não vai passar ali, irmão, mas ele fala assim: vou passar ali naquele aro cheio de faca. Só que o cara é gordão, o aro é desse tamanho. Ele fala: vou passar. Aí a multidão começa assim. Aí ele: não, porque eu vou passar. Aí ele conta um montão de história, tal. Aí pede dinheiro. Só que a multidão vai renovando. Ninguém fica até o cara passar, porque na hora tem que ir embora. E chega no final do dia, o cara não passa. Porque tu vê que ele não vai passar, irmão. Imagina eu, aqui, ó, olha esse espaço aqui. Eu falo: vou passar ali, não vou passar. Mas ele sabe que multidão atrai multidão. Ok? Multidão atrai multidão. Então aí Jesus está passando. Vamos lá.
Jesus está passando, vai. Aí você é a multidão, fala assim: ó, eu Jesus, vai. Jesus está passando aí. Olha o barulho da multidão. Irmãos, preste atenção que eu vou te falar uma revelação que eu tive de Deus. Cego não vê, mas escuta. E escuta muito, irmão. Aí o ceguinho está ali assim: Osmolinha, por favor. E a multidão começa a passar: Osmolinha, por favor. Aí, eu acho que ele vai, a primeira pessoa que passa, ele: o que está acontecendo aí? Alguém fala para ele assim: é Jesus de Nazaré. A Bíblia diz que ao ouvir que era Jesus de Nazaré, o que ele fez, irmão? Ele o quê? Ele começou a clamar. Então vamos trazer essa cena para o culto, amém? Então já descobri 2 atores aqui que vão me ajudar. Irmão, não adianta olhar um para o outro que eu vou chamar vocês. Como é teu nome? Mateus. O teu? Tu quer ser o cego, Júnior? Tá me enxergando, Júnior? Valeu. Júnior, tu é o Bartimeu. E tu se liga. Ó, bota o texto aí, irmão. Bota o texto aí. Se liga ali no texto ali. Vai. Ó. Bartimeu. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar dizendo: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quem? Passa o teu texto é esse aqui, irmão. Ó, vai. Mas eu repreendi, né? E parando disse: chamai. Ali, ó. Tem bom ânimo. Tu é o cara que vai falar para ele. Só que quando a multidão está passando, Jesus está passando, tu vai falar, vai perguntar, tipo, você vai fazer assim, ó. E a pessoa que está mais próxima, tu vai tocar no ombro dele aqui. Eu sei que tu não está vendo ele, amém? Tu é cego aqui, ó. Aí quando você toca, você fala: o que está acontecendo? Ele vai falar para tu assim: é Jesus de Nazaré. Ouvindo que era Jesus, tu vai fazer o quê? Jesus, filho de Davi. É clamar, irmão, clamar, né? Jesus, não, meu irmão, clamar. Vai. Cena 1, croquete, 2, vamos lá. Jesus está passando, não é? Jesus está passando. A multidão está... Toca nele, indivíduo. E pergunta: o que está acontecendo aí? Chico, fala para ele: é Jesus de Nazaré. Opa, agora, vai. Isso, aí o cego começa a gritar: Jesus, clamar, filho de Davi. Aí o que o povo fala para ele? Cala tua boca aí, rapaz. Cala tua boca. Já falaram para tu, ceguinho: cala tua boca. E tu faz o quê? Mano, em nome de Jesus, tu grita: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, amém? Quando fala assim: cala tua boca aí, rapaz, ele não vai te ouvir. Aí tu tem que fazer o quê? Gritar mais alto: ó Jesus! Tu não tem que deixar Jesus passar, irmão. É a tua última oportunidade. Vai. Cena, voltando a cena 1, croquete, 2, vai. Aí Jesus está passando. Aí você pergunta: quem é? Jesus está andando. Para, eu nunca vi isso nessa cena que eu faço. Tu viu que o pessoal, cala a boca. Viu o pessoal, rapaz? Tu viu o pessoal, levou na... Cala a boca. Vai, aí, mandou tu calar a boca, fala agora. Irmão, não, tu falou isso na primeira parte. Na segunda tem que ser mais alto, querido. Tu torce para que time? Paraná. Deve ser isso. É mesmo? Então olha só, imagina que o Paraná está na Libertadores, 40 minutos, 45 segundos do tempo, o Paraná faz um gol. O que você vai fazer? Vai fazer assim? Gol. É o 45 minutos, o último gol, Paraná contra o Grêmio. Ok? Vai, agora, falaram que tu cala a boca, vai. A Bíblia diz o seguinte: quando ele grita na segunda vez, a Bíblia fala que Jesus para. Essa frase, chamai-o aqui, a impressão que dá é que Jesus está distante do cara. Aí Jesus faz assim.
chamar ele aqui. Agora entra tu, né, negão? Mateus, entra você. O que você vai falar para ele? Tem bom ânimo, ele te chama. Valeu? Ó, vai lá. Aí fala o que para ele, Mateus? Ele te chama. Então, e o levaram até Jesus. Quem levou ele até Jesus, Mateus? Foi tu, irmão. Eu sou Jesus, tu tem que trazer ele para mim. Vai. Peraí. Ó. Mateus, você vai pegar ele, levar para mim. Levar, andar lá. Ó, vai. Parou. Mateus, vou te ensinar uma coisa. Tu nunca pega um cego assim. De verdade, o cego, tu tem que fazer assim, ó. Cego, o cara é cego, você faz assim com ele, ó. Ele é cego, você fala assim, ó. Eu vou te levar para outro lugar. Tu dá o braço, ele vai pegar no teu braço. Ele vai se sentir seguro quando ele pegar em você, não você nele. Você tira tudo, a visão dele é você. Amém? Então aqui, ó, deu o braço, ele segura. Aí você vai trazer, ok? Tem bom ânimo, ele te chama, vai. Fala para ele, tem bom ânimo, ele te chama. Aí traz ele, dá o braço e traz ele. Irmão, preste atenção nessa cena aqui que é melhor, tá? Ó. Olha essa cena, irmão, olha essa cena. Olha essa cena. Amém? O que aconteceu aqui, queridos? Você percebeu alguma coisa? Hã? Uma pessoa é guia da outra, legal. Mas mais o quê? Ó, quando ele trouxe o cego até Jesus, ele se aproximou de Jesus. Isso é maravilhoso. Se eu sou esse cara aqui, lá na história, eu ia levar o cego e falar assim: Jesus, depois tu dá uma olhadinha por mim, que eu estava longe também, mas eu estou precisando. Ou então tu imagina ele trazendo o pessoal, e não vai passar por mim não. Jesus aqui, ó, não quer deixar passar não, aqui, ó. Então esse cara traz o cego até Jesus, ele se aproxima. Então eu quero dizer uma coisa para vocês assim, isso não é um princípio, não está na Bíblia, mas eu penso assim, quando nós levamos pessoas até Jesus, nós nos aproximamos dele, nós nos alegramos, a gente percebe que Deus faz na vida de uma pessoa, certo? Agora Jesus faz uma pergunta para o cego que eu acho uma pergunta assim, estúpida. Parece, porque Jesus olha para o cego grita pra caramba. Aí Jesus fala assim: então, o que tu quer que eu te faça? Irmão, o que o cara quer? Jesus sabe, mas se eu sou ele, fala assim: eu quero uma cesta básica. Me dá um PF, um prato feito. Mas o cego mantém a sua humildade, diz assim: Senhor, eu quero ver. Aí Jesus dá uma resposta que parece mais imbecil. Jesus fala assim: então, vai, a tua fé te salvou. Irmão, se eu sou o cego, eu falo: não, salvou não. Eu quero ver, depois que eu ver, eu vou acreditar. Mas aí Jesus fala: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente, ele tornou a ver. Eu só fiz isso aqui, só para você nunca mais esquecer. Nunca mais esquecer do que tu vai ouvir agora. Então, ele disse: tem bom ânimo, ele te chama. Deu o braço, ele se tornou os olhos de quem estava cego. Mas nesse momento agora, esse cara volta sozinho para o lugar dele. E esse aqui volta a ser cheio de alegria no coração. Caraca, eu levei aquele cego. Tipo, Bartimeu, foi eu que te levei, olha para mim, sou eu, né? Obrigado. Mateus. Então tá bom, Pedro. O que você quer falar com isso? Eu quero falar isso. O que eu quero falar com isso, essa história? É por que vocês estão aqui. Eu quero pegar essa história e mostrar para vocês por que vocês estão aqui. Por que vocês estão aqui? Essa igreja aqui, eu não tenho dúvida, assim, pelo que eu conheço do Reinaldo, amo demais esse casal aqui, amo o Reinaldo assim, e gosto de ouvi-lo quando ele ensina. Para mim, o Reinaldo é um mestre naquilo que ensina, como faz. É mestre, né? Não sei se ele é pastor, mas ele é mestre. Mestre mesmo, assim, de ensinar. Assim, poucos eu conheço como ensina. Com muita substância, irmão. Então eu não tenho dúvida que essa igreja aqui sabe o que está se alimentando. Como está se alimentando? Eu sei que está se alimentando de palavra. Então quando nós conhecemos Jesus,
o Espírito Santo passa a habitar em nós e nos dá a certeza de quem nós somos. A Bíblia diz assim, quando nós recebemos Ele como nosso único e suficiente Salvador, nós temos em nós a convicção de que nós nos tornamos filhos dEle. E aí, esse Espírito Santo desperta em nós uma eternidade que Deus colocou no coração de cada homem. Deus plantou no homem a eternidade, porém o homem não tem esse conhecimento e não sabe discernir essa eternidade. Mas eu provo para você que todo mundo descobre a sua eternidade no momento da morte, não é? Porque tu pergunta, eu vou fazer uma pergunta assim, e eu digo que nós crentes, nós somos meio complicados. Por exemplo, quem acredita que Jesus está aqui agora, irmão? Quem acredita que Jesus está aqui agora? Amém? Eu falo, amém. Aí eu pergunto, e quem acredita que Jesus vai voltar um dia? Somos ou não somos complicados, irmão? Eu te perguntei se Jesus está aqui, você disse que está. Aí eu perguntei se ele vai voltar, você disse que vai. Eu perguntei, ele está aqui ou ele vai voltar? Nós somos isso aí, irmão. Um dia um menino ele me explicou a volta de Jesus. Eu estava no terceiro andar, eu esqueci o negócio lá em cima da mesa. Eu falei assim, pô, Felipe, tu é mais novo, irmão. Vai lá pegar para mim, não quero descer essa escada de novo não. Ele olhou para mim e falou, pô, Pedro. Eu falei, tá bom, ele foi lá. Ele falou assim, vou lá. Ele fez assim, ele tinha um cabelo, ele fez assim, ó. Pô, tu não deixou nada lá não, Pedro. Eu falei, como assim? Ele falou, já fui, já voltei, pô. Eu falei, tá brincando? Ele falou, pera aí, eu vou lá de novo. Ah, não. Entendeu? A gente pensa em Jesus assim, Jesus está aqui? Tá, vai voltar. Ele voltou. Agora tu imagina você falando para um cara doidão. Chega para o cara e fala assim, ó, quero dizer para você que Jesus te ama. E ó, cara, Jesus está aqui agora, ele quer mudar a tua vida. E quando ele voltar, o cara fala, como assim, irmão? Ele vai perguntar o que tu fumou, o que tu cheirou, porque tu falou que Jesus está aqui agora, mas ele vai voltar. Então as pessoas não entendem, irmão, às vezes o nosso evangeliquez. Por exemplo, ó, quem acredita, irmão, que um dia nós vamos viver com ele para sempre? Quem acredita que um dia não vai ter mais choro, irmão, não vai ter mais, homens, não vai ter mais cartão de crédito, não vai ter mais fatura de cartão de crédito, irmão, não vai ter mais passeio em shopping com esposa, porque esposa, quando vê uma loja de bolsa, de sapato, ela entra e o marido faz assim, fica do lado de fora assim, ó, em nome de Jesus, Deus repreende todo espírito de compra, pai. Tu vê um monte de marido do lado de fora só repreendendo as compras. Irmãos, assim, quem acredita, irmão, não vai ter mais choro, não vai ter mais tristeza. Quem acredita, irmão? Amém? Eu pergunto, quem quer morrer hoje? E a gente sabe que lá em cima não vai ter mais problema, mas ninguém quer morrer, irmão. Por que ninguém quer morrer, irmãos? Já te perguntou isso? Ninguém quer morrer, irmão, porque ninguém foi feito para morrer. Ninguém quer morrer, porque o Deus que nos criou é um Deus de vida e não de morte. Todo mundo pode estar o que for, mas ele luta pela vida, ele quer viver. Por que não, né? O cara tem salvação, deixa ele partir, não ora nada, deixa o cara terminar, não precisa orar, ninguém ora. Deixa ele partir para a glória, está sofrendo. Mas não, a gente luta pela vida, por quê, irmão? Porque nós não fomos feitos para morrer, querida. Nós fomos criados para uma eternidade. Nós fomos criados para louvor e glória do nome dEle. Mas aí o pecado vem e nos separa. Mas essa eternidade, ela está plantada aqui. E quando o Espírito Santo habita em nós, para falar, caramba, eu sei quem eu sou. E a partir daí, nós sabemos que no momento em que nós aceitamos Jesus, nós estamos caminhando para onde, irmãos? Para um dia estarmos com Ele. Então eu diria que nós estamos caminhando para Jerusalém. Nós estamos caminhando para... Tem uma música muito antiga que fala, caminhando vou para Canaã, caminhando eu vou para Canaã, caminhando eu vou para Canaã, glória. Então essa é a nossa esperança. Um dia nós vamos estar com Ele, amém, irmãos? Então eu quero dizer para você essa noite que quem caminha para Jerusalém deseja passar em Jericó. Quem caminha para Jerusalém deseja passar em Jericó, porque a Bíblia diz, lá em Apocalipse, João diz assim, em 21, eu vi novos céus, vi nova terra e vi a nova Jerusalém. Nós cremos que nós vamos estar lá, irmãos, mas o Espírito Santo, assim como fez com Jesus, quer nos ensinar que quem caminha para Jerusalém deseja passar em Jericó. Irmãos, eu não quero ir sozinho para lá. Existe um Jericó que nós precisamos passar, onde estão os Bartimeus da vida, com um grito de socorro no coração. E existem gritos na alma, irmão, que só quem escuta é Jesus Cristo. Então, se quem escuta é Jesus Cristo, eu pergunto, onde Ele habita? Nos templos? Não.
mas numa casa chamada você, que Ele diz que criou para ser morada. Então, se Ele está dentro de você, a verdade é que nós estamos caminhando no meio dessa multidão, de olho em Jesus. E quem está de olho em Jesus, como Mateus, vai ter a percepção do grito dos Bartimeus e vai dizer: tem bom ânimo, Ele te chama. Tem bom ânimo, tem jeito. Tem bom ânimo, vamos lá, cara. Tem bom ânimo, ó, Jesus quer te curar. Tem bom ânimo, ó, vai dar certo, cara. Tem bom ânimo, Deus vai restaurar a tua família. Tem bom ânimo, vamos lá. Agora, esse cara está cego. E quando eu falo cego, eu não estou me referindo à visão, de cego de visão, não. Mas o cego na alma, irmão, porque não sabe o que faz, não sabe para onde vai. Eu fui um viciado em potencial, em potencial. Eu fumava, uma época, eu fumava 10 cigarros de maconha por dia. A gente brinca, o Reinaldo, quando comecei, eu era magro, irmão, era magro, assim. Acho que o pessoal da Jocum achava até que eu tinha AIDS, porque eu era magro, irmão, era seco. De tanta maconha que eu fumei, de tanta cocaína que eu cheirei. Aí, eu sempre digo isso, que a primeira, eu falei isso, foi ontem que eu falei para a juventude, a primeira experiência que eu tive com os crentes foi um pastor que olhou para mim e falou assim: jovem, Deus não se agrada do seu cabelo. Eu olhei para ele e falei, eu estava toda roupa, tudo estranha, 15 anos de idade, cabelão grandão. Vontade que eu tinha de mandar ele para tudo quanto é lugar, porque na época eu xingava palavrão conjugado, irmão. Mas a minha mãe sempre falou para a gente respeitar os mais velhos. Fiquei na minha. Aí com 17 anos voltando, fui ver meu time jogar, meu time ganhou, voltei dentro do ônibus, bateu. Aí entrou um grupo de crente, a mulher passou por trás de mim e disse assim: os cabeludos não vão para o céu. Falei, pô, Deus tem alguma coisa com o meu cabelo. Porém, se aquelas pessoas soubessem o que eu gastava de creme rinse, de Neutrox, irmão, eles não falavam do meu cabelo. Se eles soubessem que o meu maior inimigo era o vento, eles não falavam do meu cabelo. Se eles soubessem que para mim o prazer era passar um Neutrox assim e ver aquelas bolinhas que parecia leite assim, caindo assim dos cachinhos, ficava assim, ó. Não falavam do meu cabelo, irmão. Mas qual foi o problema? O problema é que eles me enxergaram, eles não me viram. Que é bem diferente de enxergar de ver. Mas aos 22 anos, eu estava no Complexo do Alemão, doidão, cheiradão. Quando uma menina chegou para mim e falou assim: Jesus te ama. Eu olhei para ela já armado, falei: ama todo mundo. Ama eu, você ama todo mundo. E o que tu quer me levar para a tua igreja, cortar meu cabelo, né? Porque Deus não se agrada do meu cabelo. Eu já comecei a ser agressivo com ela. E a menina ficou assim, ó, em silêncio, só falando. Quando eu acabei de falar, ela disse assim: como é que é seu nome? Eu tinha um nome. Eu não só tinha um cabelo, eu não só era um viciado, eu não só tinha uma roupa estranha, eu tinha um nome. Eu disse para ela: meu nome é Pedro Rocha. E ela disse assim: Pedro, Deus tem um propósito lindo na sua vida. E foi embora. E eu fiquei lá no vácuo assim. Talvez hoje, quando eu conheço um pouco da Bíblia, eu fico pensando assim, ali talvez a voz dizia assim: tem bom ânimo, tem jeito. Fui para minha casa, chorei pra caramba, falei: Deus, se tu existe, fala comigo. Se tu existe, fala comigo. A minha casa não tremeu, não vi língua de fogo, não vi um anjo falou: oh, estou aqui, não. Mas eu tinha percepção de que ali tinha uma voz dizer para mim assim: há muito tempo eu estou esperando por isso. Que eu nunca mais fui o mesmo, nunca mais eu fui o mesmo. Nunca mais. O que eu quero dizer é que existe um monte de Bartimeu na beira do caminho gritando: oh, tem misericórdia de mim, que você não escuta às vezes. Mas quando você tem a percepção de quem está caminhando para Jerusalém, você escuta o Espírito Santo falar para você assim: fala para ele ter bom ânimo, liga para ele, vai lá, ora com ele, dá o braço para ele. Porque essas pessoas, eu sempre digo, irmão, essas pessoas, elas querem Deus. Eu não compreendo muito bem o que o Paulo disse, mas eu sempre lembro o seguinte, irmão, quando Paulo diz assim, o bem que esse versículo foi um versículo que me confrontou quando eu era viciado. Eu ganhei um livrinho chamado O Mais Importante é o Amor, que era um pai levando um filho no ombro. Era uma Bíblia que você dava para o novo convertido, era só o Novo Testamento.
E aí, um dia eu abri, comecei a ler. Aí eu li, acho que foi o primeiro texto que eu decorei na Bíblia. Romanos 7 diz assim: o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero esse faço. Se faço o que não quero, já não sou eu que faço, mas o pecado que habita em mim. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros uma lei que batalha contra a lei do meu entendimento. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Mas eu dou graças a Deus por Jesus Cristo. Então, quando eu li assim, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero esse faço, eu me deparei com um vício. Porque eu não queria fumar, irmão, eu não queria cheirar. Mas era muito maior, porque quando eu fumava, eu cheirava, eu esquecia alguns momentos difíceis. Eu esquecia do abandono do meu pai, que um dia saiu, falou que ia numa feira, nunca mais voltou, irmão. Eu estou com 58 anos. Meu pai saiu de casa, eu tinha 8. Feira longe, irmão. Porque até hoje não voltou, deve ter ido de Feira de Santana ajoelhado, está arrastando até agora no meio do caminho. Eu consigo rir disso hoje, mas isso me trazia profunda tristeza. Tristeza. E no mesmo ano que meu pai foi embora, um dia eu fui brincar na casa de um amigo meu. Cheguei lá, chamei meu amigo, o pai dele falou: entra, Pedrinho. Eu entrei, mas o meu amigo não estava lá, só estava o pai dele. Eu saí de lá abusado da inocência, no corpo, na pureza, e saí de lá cheio de fantasma. E vivi um bom tempo com um homem dizendo para mim assim: se tu falar para alguém, eu tinha medo da minha mãe saber, dos meus irmãos saber, das pessoas saberem. Eu tinha um monte de fantasma. E alguém que podia passar no meu Jericó, diante desse Bartimeu, simplesmente não disse tem bom ânimo. Ele olhou meu cabelo e disse assim: Deus do céu do seu cabelo, o que isso vai contar para mim, irmão? E a outra disse que os cabeludos vão para o céu. Mas um dia passou alguém no caminho e disse para mim: Jesus tem um plano bonito na tua vida. Ela não orou por mim, ela não fez apelo. Agora, mais uma vez, lendo a Bíblia, eu descobri um monte de coisa que aconteceu lá. Ali teve caminho de Emaús, o meu coração ardeu quando aquela menina falou. E quando eu digo para vocês que quando nós caminhamos para Jerusalém, nós construímos caminho de Emaús, nós vamos deixando palavras que aquecem o coração das pessoas. Ou você nunca teve uma experiência de que um dia você falou para alguém, você conversou com uma pessoa, e no meio de uma conversa você fala uma coisa legal para ela, daqui a pouco você fala outra coisa, e isso vai entrando no coração da pessoa, e ela não fala nada, mas o coração dela está ali desejado de falar um monte de coisa. Ela vai para casa, ela fica pensando, e um dia ela fala assim: eu quero falar contigo. O que houve? É que você estava falando comigo ontem. Ai, você falou tanta coisa que eu pensei, querido, caminho de Emaús, quem caminha para Jerusalém deseja passar em Jericó. Porque as pessoas estão mendigando ao nosso redor. Aqui, irmão, tem um monte de Bartimeu. E quando você olha o meu trabalho ali, você vê que é com extrema pobreza. É com pessoas que estão na margem da sociedade. Mas eu não quero que você pense para o evangelho é só para o pobre, não. Olha, pobreza, irmão, não tem nada a ver com falta de... Pobreza, às vezes, é falta de oportunidade. Simplesmente. Então não pense que o pobre é só aquele que tem falta de alguma coisa, porque tem muita gente ali que tem tudo, mas é pobre, irmão. Estão gritando, estão cegos, desesperadamente desejando dar tudo para ter um pouco de paz, para dormir em paz. E paz só quem dá é Jesus Cristo, irmão. E nós temos essa paz. Então não queira levar essa paz para Jerusalém. Essa paz foi feita para te dar, para que você passe para as pessoas, para você compartilhar para as pessoas. Quem caminha para Jerusalém deseja passar em Jericó. Quem caminha para Jerusalém deseja ser o guia de pessoas. Quem caminha para Jerusalém tem no coração sempre um motivo de alegria. Eu falei aqui no primeiro dia, acho que o Reinaldo leu um texto aqui, um salmo. O primeiro salmo que eu decorei, que eu amo muito, é o Salmo 126. Quando o Senhor restaurou minha sorte, eu fiquei como quem sonha, e a minha boca se encheu de riso, e a minha língua de cântico. Então se dizia, lá no Rio de Janeiro, na Vila Aliança, em Bangu, grandes coisas fez o Senhor pelo Pedro Rocha Júnior, e por isso ele vive alegre. Faz-me regressar como as torrentes do Negueb. Aquele que leva a preciosa semente, chorando e andando, certamente trará consigo seus feixes. A alegria do Senhor é nossa força, irmão. Nós estamos aqui para fazer diferença na vida de pessoas. Não é possível que a gente passe por aqui simplesmente para se encher, mas o que a Bíblia diz, aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. E rio se renova todo dia. Quando você pega um entulho assim, ó, e joga no rio, você joga ele aqui e vai fazendo assim, ó. Chega uma hora que esse vai sumir. Agora, quando você joga
uma garrafa PET no rio, ela vai embora. Mas quando você joga uma garrafa PET numa lagoa, você joga, ela fica ali, ó. Tem até um vento que passa na lagoa, mas essa garrafa não vai embora não, ela vai ficar na margem ali, ó. Ela vai ficar paradinha ali, o detrito ali na margem. E se essa lagoa não estiver caindo uma água constantemente, vai perder a oxigenação, vai começar a morrer peixe, querido. E vai dar fedor, vai dar odor. Rio não. Rio tem água constante. Então, o que Jesus falou, se você crê em mim, vão fluir rios dentro de você. Agora, que rio é esse, irmão? Se eu não me engano, posso errar aqui no texto, mas é Ezequiel que fala. A Bíblia diz assim, que existe um rio que flui da onde? De onde flui o rio, irmão? Do trono de Deus. E quando a gente estuda um pouquinho, não precisa ser muito estudioso para isso, que a gente percebe que rio nasce em lugares altos. Agora, como é que nasce um rio, né? Quando você pega um São Francisco, você chega lá, é assim, ó. E vai fluindo, irmão. Só que o rio, ele vai criando afluente, ele vai criando lugares que ele vai se enchendo. O que Jesus está dizendo é que se você crê em mim, rios vão fluir na tua vida. E é esse rio que nos renova todo dia, mano. Não é? Jesus não nos chamou para ser lagoa. Se você crê em mim, você vai ter uma lagoinha dentro de você. Eu tive um problema com isso quando eu preguei. Não é lagoa, não, irmão. Deus falou que era rio. Rio tem movimento. Rio leva detrito. Rio rebenta com portas. Rio. E os grandes estudiosos dizem que você jamais pode cortar um rumo de um rio. Se o rio faz assim, ó. Aí você fala assim, vamos botar esse rio reto, né? Que é mais fácil. Não. Deixa ele fazer assim, porque onde ele passa, ele cria fontes para ele mesmo. Mas ele passa. Existe um rio, querido, que corre para onde? Desce do trono, mas ele vai para onde, irmão? Para onde é que todo rio vai, irmão? Fala. Para onde é que todo rio é atraído? Para o mar. Para o mar. Eu sou muito louco na minha percepção de pensar, mas mar. Rio corre para o mar. A Bíblia fala que Deus vai pegar os nossos pecados e vai levar para onde, irmão? Para o mar do esquecimento. O Jacques Cousteau tentou, alguns vão tentar, mas jamais vão conseguir chegar nas profundezas do mar. Sabe por que o homem não vai conseguir chegar nas profundezas do mar, irmão? Porque se ele chegar lá, ele morre. Porque o pecado de todo mundo está lá. Aí vai ser pesado, né? Porque dizem que lá é tremenda escuridão, mas só tem pecado lá, irmão. Então, rios leva tudo isso para o mar do amor de Deus. Então, irmãos, nós não podemos nos privar de passar em Jericó. Talvez essa é a nossa missão. Nós estamos subindo para Jerusalém, mas temos que estar com os olhos voltados para o Jericó da nossa vida, porque ali estão os Bartimeus. E eu tenho certeza que aquele Bartimeu, depois que ele foi curado, a Bíblia diz que ele seguia Jesus pelo caminho. Agora ele sabe para onde ele vai. Agora ele não precisa mais mendigar. Agora ele sabe quem ele é. Essa noite, essa posição que Deus colocou vocês nessa igreja, nesse lugar alto aqui, é para sempre olhar para lá, ó, e ver o que nos rodeia. Existe um monte de Bartimeu, querido. E mais uma vez eu quero dizer para você, não estou falando de cegueira aqui, não, mas na alma. Quantos aqui, irmão, aqui dentro estava cego, irmão? Não sabe para onde estava caminhando. E um dia alguém falou para você assim, cara, vamos lá, irmão. Olha só, Deus ama você. Existe algo para você na tua vida. Deus te criou com um propósito. E você começou. Alguém te ensinou, alguém te trouxe. E isso faz bem. E isso vai fazer bem para você quando você encontrar os Bartimeus da vida. Os Bartimeus vão te abençoar indiretamente sem você perceber. E eu contei um testemunho aqui, que teve um dia que eu cheguei na minha igreja, mal, vontade de chutar o balde, desistir de tudo, falar o que eu estou fazendo. Muito chateado, com raiva, mas fui no culto. E quando eu cheguei lá na minha pequenez, eu comecei a olhar na minha igreja assim, comecei a ver pessoas que eu tive o privilégio de dizer para elas assim, tem bom ânimo. Eu comecei a ver pessoas, famílias que eu tive o privilégio de levar essas pessoas para conhecer o Senhor. E aí foi como se Jesus falasse para mim assim, fizemos juntos, não é? Porque essa é a palavra que quem caminha para Jerusalém
tem uma palavra no seu coração chamado cocriar. Quem caminha para Jerusalém faz junto com o Senhor. Quem caminha para Jerusalém entende que Ele está com você todos os dias. Quem caminha para Jerusalém entende que não tem que ficar preocupado com o que é a vez de falar, o que é a vez de comentar, mas entende que na hora certa, no momento certo, o Espírito Santo vai colocar a palavra na tua boca. Tem gente que fala assim, mas eu não sei fazer, meu irmão, olha só, se preocupe não, mas grave isso no teu coração. Tudo que é feito com amor tem um peso eterno. Tudo com amor. Jesus disse assim, ó, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Como é que o Pai enviou Jesus? Por amor. Então agora Ele também nos envia por amor. Eu sofro, irmão, de verdade, eu falo constantemente isso, eu sofro. Sabe por quê? Porque eu não posso convencer as pessoas de acreditar no que eu acredito. Eu sofro porque eu não posso converter as pessoas a acreditar no que eu acredito. Não tem esse poder. Mas eu aprendi nesse livro aqui, nesse livro preto antigo, mais atual eu não conheço, que ninguém pode me impedir de amar as pessoas, nem elas. Eu descobri nesse livro preto aqui que as pessoas estão cansadas de versículos decorados. As pessoas querem versículos encarnados. Gente que toca, gente que fala, gente que ouve, gente que olha e diz assim, cara, eu não sei te dizer, mas ó, eu quero dizer que eu estou aqui com você. Vamos andar junto. Ó, tem jeito, vamos lá, vai dar certo, né? Tem um poeta que diz assim, se existe um lugar que as pessoas querem estar, é em um abraço. Um abraço bem dado com amor, né, irmão? Às vezes cura. Um abraço, aquele abraço apertado, você diz, eu estou aqui, faz bem. Essa noite eu queria dizer para vocês, esse lugar é novo. Esse lugar é novo. Mas o amor é antigo. O amor foi pendurado na cruz. Mas ele foi revelado e eu e você temos essa revelação. Esse lugar é novo. Pode ser que o bairro é diferente, mas os Bartimeus estão aqui. Os Bartimeus vão passar sempre aqui olhando. Os Bartimeus vão começar a ouvir as canções, vão sair daqui. Eu gostei muito dessas janelas abertas, né? Um louvor bem cantado pode entrar numa casa, querido, e levantar enfermo. Um louvor bem cantado, uma adoração em espírito e em verdade, pode alcançar algumas casas aqui, e daqui a pouco aparecem pessoas que dizem assim, ó, eu estava na minha casa, eu ouvi. Aí você tem que estar preparado, irmão. Você não tem noção do que aquelas pessoas ficam na porta dizendo assim, seja bem-vindo, ó, você é muito especial. Você não tem noção do que um abraço ali na porta pode fazer na vida de alguém. Essa noite, quem caminha para Jerusalém deseja passar em Jericó. E eu sei que essa igreja tem aprendido a caminhar para Jerusalém. Mas Deus está nos desafiando, não somente a andar para lá, como estar atento a passar em Jericó, encontrar os Bartimeus da vida e dizer para eles, tem bom ânimo, Ele te chama. Que Deus te abençoe.